Sejam bem-vindos ao meu canal. Esse vídeo sobre Bolsonaro e sobre o silêncio que fizeram a um ser humano que lutou por mim e por você. Esse vídeo é para nos mostrar o que um poder tirano pode fazer. Continuo acreditando na liberdade de Bolsonaro. E se você é assim como eu, curta e compartilhe esse vídeo para mostrarmos a verdade a todos os brasileiros. E o que se achou, senhor presidente, depois de tudo isso? Que foram determinadas buscas e apreensões, foi feita a quebra de nuvens, o presidente foi investigado, buscas e apreensões. O que se achou com o presidente? Absolutamente nada. E com todo o respeito e com toda a vênia, ilustre Procurador-Geral da República, eu contesto essa questão do documento achado no do Partido Liberal. Há, inclusive, no meu colega Paulo Bueno, uma ata notarial de que ele enviou para o presidente da República aquele documento. Então, esse documento não foi achado. Com o presidente não se achou absolutamente nada. A partir daí, restava a versão do delator com uma minuta que estava no seu telefone tratando de uma questão de estado de sítio e mais absolutamente nada. Então, vem a denúncia. E a denúncia é feita, efetivamente, com duas novidades. Porque, com o estado de sítio, e baseado na palavra exclusiva do delator, seria difícil a propositura de uma ação penal. Então, traz-se uma narrativa que vem, efetivamente, do começo de atos, de pronunciamentos do presidente da República, pronunciamentos públicos, e depois o 8 de janeiro. Sobre esse primeiro momento, senhor presidente, eu me permito até fazer uma digressão sobre o mérito antes de tratar das preliminares, mas é importante dizer que sobre esse primeiro momento, nós temos efetivamente uma acusação do Procurador-Geral da República de 2 artigos gravíssimos do Código Penal que tratam do golpe, e de golpe contra as instituições democráticas e contra o governo legitimamente eleito. Mas um minutinho só, estamos tratando de uma execução que se iniciou em dezembro de 21, tratando do crime do governo legitimamente eleito. Qual era o governo legitimamente eleito? O dele. Então esse crime é impossível. Parece que foi ontem, uma condenação absurda, fora de contexto, com inúmeras acusações inexistentes que eles mesmos não podem provar. Bolsonaro, a cada dia que passa, sente mais o peso e o amargo de ter lutado pelos brasileiros. E mesmo diante de tantas falácias, sem poder provar nada, Alexandre de Moraes, mais uma vez, extrapola com suas penas, radicais e inexplicáveis. De 2 meses em prisão domiciliar. A medida foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, lembrando, lá no dia 4 de agosto, pelo descumprimento de medidas cautelares na investigação que apura a atuação do ex-presidente e do deputado Eduardo Bolsonaro contra a soberania nacional nos Estados Unidos. Com a prisão, Bolsonaro foi proibido, de usar as redes sociais e de receber visitas, sem autorização do STF, com exceção aí dos filhos e de advogados. Nesse período, o ex-presidente foi condenado na primeira turma do Supremo a 27 anos e 3 meses de prisão por plano de golpe. Bolsonaro já está há 2 meses sem poder se comunicar, ou seja, amordaçado. Um ato que somente ocorre em regimes de ditaduras. O que foi feito hoje, nessa quinta-feira, pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que a defesa pediu? Que o ministro Alexandre de Moraes libere Bolsonaro de receber ligações com seus advogados. Por quê? Boa parte deles mora em São Paulo ou está em São Paulo o tempo inteiro, mora lá, mas não vem aqui todo dia ou no momento que o Bolsonaro... Olha só que absurdo. Os advogados de Bolsonaro tendo que solicitar que Bolsonaro possa comunicar com seus advogados através do telefone. Isso é uma diferença de tratamento. É ou não é uma coisa abominável? Um senhor ter que pedir para conversar por telefone? A que ponto a crueldade chegou? E não tem como negar que foi a armação. O ministro Fux, único, lúcido e sem viés, deixou bem claro para todos que o julgamento foi totalmente pessoal para perseguir do que cumprir a lei.
eu vejo claramente o que está acontecendo neste tribunal. Alguns colegas, especialmente Vossa Excelência Alexandre de Moraes, parecem mais interessados em perseguir Jair Bolsonaro do que em cumprir a lei. Entregaram à defesa mais de 70 terabytes de documentos pouco antes do julgamento, de forma desorganizada. Para colocar isso em perspectiva, uma pessoa levaria em média 48 mil anos para ler todo esse material. É impossível exercer o direito à ampla defesa diante de tamanho volume e de tanta pressão. Mas eu não posso e não vou compactuar com isso. Minha obrigação é cumprir a Constituição, garantir o contraditório e respeitar a ampla defesa. Bolsonaro deve ser julgado nas instâncias corretas, onde a justiça realmente se aplica, e não aqui, onde decisões seletivas e pressões políticas ameaçam atropelar a lei. Não cabe condenação neste tribunal. Não permitirei que a Constituição seja ignorada ou que interpretações autoritárias se sobreponham à justiça. Meu compromisso é com a lei, com a verdade e com a justiça acima de tudo, e reitero que todos que aqui votarem para a condenação do réu estão claramente tentando implementar uma ditadura nesse país. No fundo, nós sabemos o porquê dessa condenação. E Tagliaferro deixa bem explícito o porquê disso. Com relação à pretensão dele, eu ouvi da boca da Cristina, tá, que é a chefe de gabinete dele, que ele sim quer ser presidente da República. Essa é a intenção dele. Que não nessa eleição, possivelmente na outra, ele seria um candidato, ele sairia do Supremo Tribunal Federal para ser um candidato a presidente da República. O povo vai falar assim, mas ele não vai ser eleito. Depende, né? Depende de como for o mecanismo dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Depende do que está hoje sendo... Hoje não, desde 2022 ou antes de 2022, sendo planejado para que, de fato, ele chegue ao status maior do poder dele, que seria o presidente da República. Então a gente tem que tomar muito cuidado, ficar muito atento com isso, porque as pretensões dele é sim governar o país, é sim ser o majoritário do Brasil. A gente já sabe que hoje, dentro do seu poder da caneta, ele manda mais que o presidente da República, mas ele quer mais, ele não se contenta com isso, ele é um narcisista e um psicopata e ele quer muito mais que isso. E é bem claro que o sistema é implacável. Com tudo que aconteceu, Eduardo Tagliaferro se emociona ao ser questionado. Como um pai de família, como um simples brasileiro, denunciar, desculpa que eu me emociono um pouco quando eu falo isso, denunciar todas as atrocidades, barbaridades em prol da nossa sociedade e do nosso país, do bem do nosso país. E eu me sentiria muito mal se eu não fizesse isso. E desde que eu descobri que algo estava gravemente acontecendo dentro do Tribunal Superior Eleitoral, eu já comecei a me enturmar mais, a me mostrar mais parceiro, até mesmo para que eu pudesse sobreviver e ter ali acesso a coisas que, se eu agisse de outra forma, não tivesse. Sobreviver. Mas, mesmo diante de tudo isso, Tagliaferro se mantém de pé, firme e forte como um soldado. Não vai parar, Figueiredo, não vai parar. Nem me matando, ele vai conseguir me parar. Pessoal, estamos passando por tempos difíceis, mas um guerreiro jamais pode perder sua esperança. Enquanto tivermos esperança, há um caminho. A mensagem do Senhor à população do Presidente Prudente, para quem apoia o Senhor, tem esperança em 2026? Pode animar, velho. Jogar toalha é a pior hipótese que existe. Eu não podia estar cuidando da minha vida. Estou lutando assim. Alguém quer estar no meu lugar? Uma ameaça de 40 anos de cadeia por um crime impossível? Mas é o Brasil. Nós desnudamos o cemitério. Hoje cada um conhece o que é cada poder da República. E mais disso, conhecem os integrantes, a culpa dos integrantes desses poderes. Eu acredito que dá para mudar. Meu mal vai ser eterno. Tá? E nós teremos sim dias de glória pela frente, tenho certeza. Até digo, né? Que o Brasil é a terra prometida do Ocidente. Okay?